E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Por favor, se ainda não te inscreveu, te inscreve, aperta o sininho aqui, por favor, aperta o sininho para que tu possas receber aí as nossas notificações sempre que estivermos aqui lançando algum vídeo novo para vocês, tá pessoal? Então, se quiser, deixa algum comentário também, entra em contato conosco, tem o nosso e-mail aqui, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, para trabalhar mais uma questãozinha aí, buscando, né, um aperfeiçoamento aí para nossa prova, né, da PRF que se aproxima. Pessoal, olha só, vamos lá. Seguindo então, nós vamos pegar mais uma questãozinha da Banca CESP, Sebrasp para trabalhar. Essa questão ela envolve a parte de modos verbais, não é nem tanto de tempos verbais, e sim modos verbais. Normalmente, quando a Banca CESP gosta bastante de abordar essa parte de modos verbais, muita gente sai decorando aquela parte de flexão de verbos. Eu tenho que decorar presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, lá no subjuntivo eu tenho que decorar presente subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, tenho que decorar o futuro. Calma, olha só, tá? Primeiro, quando eles abordam a parte de modos verbais, normalmente eles vão para um aspecto muito mais semântico, pessoal, do que realmente a parte estrutural, ou seja, que a gente tenha que decorar ali as flexões de cada um dos modos verbais. Então vamos falar um pouquinho de modos verbais, bem rapidinho, olha só. O que é um modo verbal? O modo verbal, ou os modos verbais, são justamente as formas assumidas na hora de expressar, na expressão de um verbo. Como assim formas assumidas pela expressão de um verbo? É quando aquele verbo, a partir justamente do modo que ele está sendo utilizado, ele me traz uma ideia de certeza, uma ideia de possibilidade, uma ideia de ordem, de desejo, de súplica e assim vai. Então, na verdade, essas formas assumidas, a gente consegue inferir justamente a partir do modo em que o verbo está sendo empregado. Não é nem tanto do tempo, percebe? E sim o modo. O que vai me mostrar, olha, aqui eu estou falando de uma possibilidade, então o modo adequado é o subjuntivo. Aqui eu estou falando de um fato concreto. Opa, se é fato concreto, então eu vou para o indicativo, né? Agora, estou dando uma ordem, fazendo um pedido ali, pessoal, bom, aí eu caio no modo imperativo. Essa parte de modos verbais, principalmente o imperativo, é muito importante para aquela parte que fala de funções da linguagem. Hoje em dia, funções da linguagem também é questão recorrente em concurso, então toma cuidado. Há aquelas funções, Marx, metalinguística, conativa ou apelativa, referencial, exatamente, tá? Então toma cuidado. Aliás, depois nós vamos fazer um videozinho também falando das funções da linguagem. Então toma muito cuidado, tá? Por exemplo, o modo imperativo, ele é muito utilizado numa função da linguagem que nós chamamos de apelativa, né? Apelativa. O que é a função apelativa ou conativa, que é a mesma coisa, tá? A função apelativa ou conativa é aquela que justamente tu tem como foco o convencimento da pessoa que está recebendo aquela mensagem. Eu quero te convencer a praticar uma determinada ação, a mudar um hábito, a mudar um conceito, por que não? Então, beba Coca-Cola, compre batom, lembra da propaganda da garota? Compre batom, vem pra caixa você também, vem, tirando aqui a parte da flexão incorreta, mas enfim, vem pra caixa você também, vem, tudo isso é a função apelativa. Por quê? Porque eu quero convencer a pessoa a praticar uma determinada ação, e eu consigo chegar à conclusão que a função ali é justamente uma função apelativa a partir do modo verbal que eu estou utilizando, que é o imperativo. O primeiro modo verbal, então, que nós temos aqui, pessoal, é o modo indicativo. Toma cuidado, porque a gente diz assim, ó, o modo indicativo. O modo indicativo é aquele que vai assumir, né, uma forma de certeza, de um fato concreto, tá? Indiferente do tempo em que ele esteja sendo utilizado, o teu verbo pode ser presente, pode ser pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, nós temos ali uma ideia de um fato concreto, tá? Algo que acontece, aconteceu ou acontecerá. Toma muito cuidado que dentro do indicativo a gente tem uma coisa chamada futuro do pretérito. Lembra? A terminação iria, faria, levaria, compraria, etc. Tá? O futuro do pretérito não traz ideia de certeza. Toma cuidado, por isso que eu não posso afirmar que o indicativo como um todo é o modo da certeza. Olha, dentro do indicativo nós temos o presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Até o futuro do presente, certeza, fato concreto. Agora o futuro do pretérito não, tá? O futuro do pretérito está atrelado a uma possibilidade. Então toma muito cuidado, tá? A uma hipótese, né? Já o subjuntivo, o subjuntivo é o modo da possibilidade.
Da possibilidade, da situação imaginária, de uma hipótese. Então não é algo que está acontecendo, mas poderia porque não acontecer, mas ainda não é algo concreto. Então eu estou falando de uma possibilidade, de uma hipótese, de uma situação imaginária. Então percebe, quando eu digo, se eu tivesse dinheiro sobrando, e tu terás daqui a pouco, né? Por quê? Porque você vai passar justamente, né, num concurso aí, no concurso da PRF, aí vai lembrar do Prof. Marques, com certeza, né? Vai mandar um presente aqui pro Rio Grande do Sul. Mas enfim, olha só, pessoal, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu viajaria para o exterior. Se eu tivesse. No momento, a pessoa que está falando tem o dinheiro sobrando? Não tem. Mas nada impede, daqui a pouco ela trabalhar mais, se puxar, passar no concurso da PRF, daqui a pouco, tá aqui a grana. Então percebe que no momento que eu estou falando, é uma possibilidade, é uma hipótese, é uma situação imaginária. Mas não é uma impossibilidade. Não é uma impossibilidade, claro que não, tá? É uma possibilidade. Entendeu? Toma cuidado, que às vezes eles falam isso, né? É uma impossibilidade, por estar no subjuntivo indica uma impossibilidade. Negativo, pelo contrário, é uma possibilidade. Situação imaginária, mas ainda não é um fato concreto. E o imperativo, Marques? O imperativo. O imperativo é o modo da ordem. Lembra que aqui eles podem mudar a palavrinha, né, pessoal? Ordem, súplica, pedido e assim vai. Então eles podem variar a palavra sem problema algum. Fechou? Então olha só, vimos aqui então uma breve revisão dos modos verbais. Agora, pessoal, vamos lá, olha só, pegando alguns exemplos, Eu sempre estudo português. Por que eu estou utilizando estudo aqui? Por que eu estou utilizando o presente do modo indicativo? Justamente porque eu tenho o sempre. Então tu está falando de uma rotina, de algo que se repete no teu cotidiano. Ou seja, eu sempre pratico aquela ação. Então eu estou falando de um fato concreto. Tá aqui. Isso aqui é uma certeza? Sim. Podemos inferir a partir da frase eu sempre estudo português que estamos diante de um fato concreto. Beleza, de fato, porque ele está utilizando o indicativo. Agora, se eu tivesse isso aqui, talvez, talvez nos traz uma ideia de certeza? Não, de dúvida, né? De possibilidade, pessoal. Então, talvez eu estude no feriado, que é o que você vai fazer, com certeza, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui perto do Ano Novo, né, pessoal? Eu tenho certeza que no feriadão de Ano Novo, né, tu vai utilizar para quê? Justamente para estudar português. Não só português, né? Português e as demais matérias. Então, olha só, talvez eu estude, que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Então, que eu estude, isso é presente, mas é presente do subjuntivo. Por que, pessoal, que eu estou utilizando subjuntivo? Porque eu estou tratando agora de uma possibilidade. Eu tenho certeza que eu vou estudar, olha, não sei, daqui a pouco vai vir a família, vai juntar a parentada toda, não vou conseguir. Mas daqui a pouco eu posso me trancar ali, por que não, né? Me tranco no banheiro, pego o livro e começo a estudar, né? Pego uma gramática do Bechara ali no banheiro, pessoal, deu, já era, né? Então, enfim, mas eu estou falando de uma possibilidade. Por enquanto, isso aqui não é um fato concreto, beleza? Por isso que é subjuntivo. Agora, vamos lá, né? Daqui a pouco eu, né, como teu prof, vou chegar, não vem com desculpa, estuda, guri, estuda, por quê? Porque estudando tu vais passar ali na prova da PRF, então estuda, esquece o feriado, deixa o resto do pessoal ir lá pro Réveillon, champanhe, kkk, esquece isso, tá? Vai lá e estuda, guri, olha só, estuda, guri, qual é o sentido que nós temos aqui? Uma ordem, né, pessoal? Por isso que eu estou utilizando o imperativo, tá? Depois a gente vai entender, se perguntar assim, qual é o sujeito aqui, Marques? O sujeito é o tu, tá? Não é o você, toma cuidado, né? Se fosse estude, guri, o sujeito seria você, tá? Mas o sujeito aqui é o sujeito subentendido tu. Marques, como é que tu sabe? Porque depois eu vou mostrar para vocês, ele provém do presente do indicativo sem o S, né? Quando é a pessoa tu no imperativo afirmativo. Então, eu estudo, tu estudas. Tira o Szinho, fica estuda, tu, tá? Por isso que o sujeito aqui é o tu. Então, estuda, guri. Imperativo. Beleza, pessoal? Fechou? Então, olha só, aqui nós temos um fato concreto, aqui uma possibilidade, aqui uma ordem, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Para encerrar essa nossa aula, antes de passarmos ali para a questão em si, vamos lá. É possível que os jogadores, vamos imaginar, estamos falando de jogadores de futebol, tá? Mas assim, estilo Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. E aí, é possível, né, que os jogadores, né, ganhem muito dinheiro ou ganham muito dinheiro? Aí de repente me diria, pô, Marques, ganham. Por que ganham?
Não, porque eu sei que o Cristiano Ronaldo ganha muita grana, eu sei que o Messi ganha muita grana. Pessoal, toma cuidado. Tu tem que analisar ali, ó, o contexto. Não estou falando da vida real. Na vida real a gente sabe o que acontece. Mas e nesse contexto? Olha só. Olha como é que o autor começou aqui para ti. Com é possível. Ele está falando é fato. Não. Tá? É verdade? Não. Ele está falando o quê? É possível. Se ele está falando é possível, ele está tratando de uma possibilidade. E se é possibilidade, eu tenho que cair no modo subjuntivo. Por isso que é possível que os jogadores ganhem mal, tá? Porque eu vou utilizar presente do subjuntivo e não do indicativo. Indicativo é certeza, tá? Agora, se eu tivesse é verdade ou é fato que os jogadores ganham muito dinheiro, aí tudo bem, aí seria ganham, presente do indicativo, porque eu tenho é fato, é verdade. Fechou? Vamos para a nossa questãozinha? Vamos ver como é que apareceu esse tipo de questão aí, tá? Na banca CESP Sebrasp tem várias questões, eu selecionei uma para vocês. Então, joga a questãozinha aqui na tela. Vamos lá, olha só. Pessoal, então, a questão diz assim, ó. Tá? Como o último período sintático do texto se inicia pela ideia de possibilidade, a substituição do verbo tem por tenha. Tem é presente do indicativo. Tenha seria presente do subjuntivo. Muito bem. Além de preservar a correção gramatical do texto, ressaltaria o caráter, sublinha ali para mim, hipotético do argumento. Pessoal, percebam, é lá no finalzinho do texto, ele diz assim, ó, espero que seja possível um diálogo entre as duas posições, em que ninguém tem a última palavra. Olha como é que ele começa lá, pessoal. Espero que seja possível. Então está falando de possibilidade. Se está falando de possibilidade, de fato, pode voltar aqui para mim agora, tá? Se está falando de possibilidade, né, pessoal, de fato, eu posso substituir aquele tem por tem. Aliás, seria muito melhor, porque a gente está falando de um caráter o quê? Né? Justamente hipotético, de uma possibilidade. Por isso que essa assertiva aqui está correta. Percebeu que não tem nada de flexão verbal aqui? Nada, nada, nada. Eu só tinha que lembrar, obviamente, que tenha é presente do subjuntivo, né? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Ó, que eu tenha, tá? Então, eu tô falando de uma possibilidade, caráter hipotético. Por isso que essa assertiva está correta. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, dá um likezinho, compartilha, por favor, compartilha os vídeos do Prof. Marques, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, todos os nossos endereços aqui, redes sociais, estão tudo aqui na descrição para vocês, tá? Nos segue lá, por favor. Um beijo, fica com Deus e nos vemos em breve com mais uma questãozinha aí rumo à tua aprovação na PRF, tá? Fica com Deus, um beijo, até mais, tchau, tchau.